Tá gravando. Beleza, obrigado. É, Primeiramente, boa tarde a todas e todos que forem assistir. Se for entrando gente aqui ao longo da aula, fiquem à vontade para abrir o microfone e colocar qualquer dúvida ou comentário. A aula de hoje, eu pretendo fazer algo bem mais tranquilo, porque agora que a gente já viu todos os aspectos técnicos da redação, acho que vale a gente já começar a ver alguns possíveis temas ou pelo menos temas interessantes que tenham uma relevância e que, de qualquer forma, podem estar ali, né, como tema de redação ou acabar aparecendo na prova do Enem em si, na área de linguagens, de humanas, enfim. Então, eu vou trazer aqui dois links de Padlet com possíveis temas e alguns materiais, né, alguns textos. Eu vou deixar esses materiais disponíveis, né, então vou mandar o link no grupo, enfim, esse link vai estar lá na descrição do vídeo no YouTube, para quem for assistir no YouTube. E lembrando que esses links do Padlet, como eu uso um modelo gratuito, eles ficam por tempo limitado, né? Porque quando eu preciso fazer um novo, eu tenho que apagar os antigos. Então, aproveitem, assim, quando vocês estiverem vendo a aula já para abrir, tirar um print, de repente, né? Fazer as anotações, salvar os textos, porque depois de um tempo eu vou ter que apagar eles daqui umas semanas, talvez. Mas eles vão ficar lá disponíveis por um tempo. Então hoje, assim, acho que vai ser até um pouco mais rápido, talvez, já que é porque para a gente, esses temas, né, essas discussões levarem um pouco mais de tempo, vamos dizer uma hora, um pouco mais de uma hora, o ideal é que a gente tivesse um debate mesmo, né, com os alunos, enfim, que vocês entrassem e debatessem. Então, quem for entrando, eu vou deixar aqui avisado, né, já a Gemima, se o pessoal for entrando, deixar isso avisado, né, se eles quiserem comentar, participar, né, enfim, fazerem perguntas aqui ao longo da aula, podem abrir o microfone, podem interromper, que é tranquilo. Não sei se já entrou alguém aqui, porque veio um barulhinho. Ah, tranquilo. Então, vamos seguindo, vou apresentando aqui o material. E a gente vai vendo a possibilidade, como a gente pode falar dessas coisas dentro da redação, né? Eu não vou colocar muito aqui a forma da redação junto com esses materiais, porque quando a gente vai escrever é uma coisa muito individual, né? Quando a gente está lendo, a gente pode ler vários tipos de redação, né? Então, quando a gente vai ler, por exemplo, uma redação nota 1000, são várias, né, que a gente tem. A gente vai sempre ver que cada candidato usou ali um argumento diferente, um repertório diferente. Então, na hora que vocês forem escrever, é sempre uma coisa muito individual, né? Então, talvez não fosse o ideal colocar aqui eu mesmo já escrevendo dentro do formato da redação, conforme eu fosse falando, porque aí seria muito o que eu faria e nada do que vocês fariam, né? Porque o que eu faço não é necessariamente o ideal, né? Porque mais que eu fizesse aqui uma redação nota 1000 agora, não seria o ideal, né? Porque estaria sendo com o meu repertório, enfim, com as minhas palavras, com a minha organização, e acho que isso é uma coisa muito do plano individual. Então, antes também, ressaltar que é sempre importante a gente organizar o texto, né? Isso está, inclusive, em uma das competências do Enem, se não me engano, a competência 3. Eu tinha até colocado nos slides aqui, vou abrir rapidinho. Isso, na competência 3, e a Harumi, se não me engano, colocou isso na aula passada, que ela falou de repertório sociocultural, que fala, né, que a gente tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então é muito importante que a gente tenha vista, na hora que a gente vai escrever a redação, na verdade, durante todo o período ali que a gente vai fazer a prova do Enem, que a gente está treinando redação antes da prova, planejar a redação, né? Porque é só planejando, organizando, que a gente não vai fugir do tema, que a gente vai conseguir
selecionar bem os argumentos que a gente vai usar, os conectivos que a gente vai usar, que tipo de repertório a gente vai usar e em que momento a gente vai usar, né? Então, geralmente é mais interessante a gente usar um repertório artístico, cultural, na introdução, que aí já começa daquele jeito, né? E se é mais importante a gente usar esse tipo de repertório na introdução, se vocês acharem interessante, assim, né? Se for mais. Geralmente é mais proveitoso, é realmente mais interessante. Aí, na hora da organização, vocês vão pensar, não, o tema as consequências do humor sem limites no Brasil, eu tenho aqui no meu repertório um filme tal, não sei, eu não sei que filme que poderia ser de repertório aqui, na verdade, mas vamos supor que eu tenho um filme aqui, eu vou citar o Rei da Comédia, do Martin Scorsese, que fala de um comediante que ultrapassa os limites ali, ele comete um crime para ganhar o destaque dele como comediante. É inclusive um filme que sem esse filme não existiria aquele filme do Coringa, né, o último que saiu. Mas enfim, repertórios. Então, se eu quero citar esse filme na minha redação sobre os limites do humor no Brasil, as consequências do humor sem limites no Brasil, né? Então, é mais interessante que eu cite já na introdução. E no desenvolvimento, eu deixo para citar algum pensador, algum caso assim verídico, né, de que aconteceu, de um humorista ultrapassar esses limites, enfim. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Com esses dois temas, que o primeiro são as consequências do humor sem limites no Brasil, que vem sendo discutido muito nos últimos anos, principalmente com esse momento de ascensão do bolsonarismo, trouxe isso meio que com mais peso junto, né? E também vamos ver o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Sempre pensando no Brasil, né? Porque é muito raro hoje em dia no Enem cair um tema que seja mundial, né? Que seja a questão do mundo. É mais comum cair questões do Brasil, porque até porque como a gente tem que dar uma proposta de intervenção, é interessante que essa proposta de intervenção, além de ser verossímil e respeitar os direitos humanos, ela seja relacionada ao Brasil para deixar o Brasil lindo, maravilhoso, cheiroso, Caetano tocando no fundo, enfim. Mas é claro que na redação a gente está trabalhando muito com ideais, né? Na prática a gente sabe que é muito mais complicado. Mas então vamos lá. Então, esse tema aqui, as consequências do humor sem limites no Brasil, acho que é de muita relevância. E até, como eu já tinha dado uma outra aula sobre isso em outro cursinho, deixei até aqui anotado, né? Por que é um problema, né? É sempre bom a gente pensar isso nos temas quando a gente for escrever, porque todo tema que está ali para a gente fazer no Enem, a redação, ele pressupõe um problema, né? Uma problemática por trás do tema. Então, lá em 2019, teve a problema do acesso à democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? E por que isso é um problema? Então, meio que já está lá no título, né? No tema. Isso que a gente chama de paratexto, né? Aqueles textos que estão além do nosso texto, que a gente tem que produzir ali, e que auxiliam a gente, né? Então, os textos motivadores, a própria proposta de tema, às vezes ao longo da prova a gente encontra diversas questões que têm a ver com o tema, embora não diretamente, mas que podem ali auxiliar de alguma forma. Então, tá ali, é o paratexto, né? Já está dizendo. Então, sempre pressuponho que tem uma problemática ali atrás do tema, e é isso que a gente vai ter que tratar, né? Quando a gente for desenvolver nossa tese, a gente tem que apresentar o problema. Qual que é o problema? Então, se a gente tem esse tema, as consequências do humor sem limites no Brasil. Fizemos ali uma introdução com uma citação, uma referência ali de repertório cultural que a gente tem, e agora eu vou fazer minha tese. Qual que é o problema por trás? Então, pensar que eu trouxe isso, mas claro que podem ter outros problemas por trás aí que a gente pode ir pensando aqui ao longo da aula, ou que vocês podem pensar depois, quando vocês forem ver essa aula gravada no YouTube, e podem deixar inclusive lá nos comentários do YouTube, podem colocar no grupo de WhatsApp que a gente tem. Aqui no Padlet tem meu e-mail, né, que tá o nomezinho aqui,
Então vocês podem me mandar e-mail também, se vocês quiserem, estão liberados. Além desse nomezinho aqui, é um @gmail.com só, que tá no cantinho do pad de LED, onde eu tô passando o mouse. Caso vocês tenham interesse, né? Mas podem também comentar lá no YouTube, vira e mexe eu entro, para ver se alguém comentou. Então, estejam à vontade. Mas eu trouxe aqui duas questões que eu acho que são mais centrais, né? Que são: o Humor Sem Limites, ele legitima o discurso de ódio, e a gente vai discutir um pouco sobre o que é o discurso de ódio, e cerceia a liberdade do próximo. E essas duas questões têm a ver uma com a outra, né? Por quê? Porque o discurso de ódio, se a gente for pensar, né, contemporaneamente, de uma maneira até meio acadêmica, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar na área de análise do discurso, que é uma área da linguística textual, que se debruça, uma das áreas, né, que se debruça sobre os textos com diversas ferramentas linguísticas e argumentativas. E é inclusive muito interessante, eu gosto de falar disso às vezes nas aulas, porque é uma disciplina que a gente tem na faculdade de letras, né? Não é uma coisa que a gente vê na escola. Mas eu acho que é interessante citar isso, porque tem um valor histórico também, né? Porque como disciplina da academia, de letras, enfim, a análise do discurso surge lá no final dos anos 60, na França, em que a França estava passando por um momento ali de ascensão, reascensão do fascismo na França, né? Então tinha ali um general que eu sempre esqueço o nome dele, mas era um general de direita que estava ali no poder também, e isso gerou uma série de manifestações, o povo da França muito politizado, né? Desde a Revolução Francesa, enfim, isso está na história da França. E na academia ali, mais precisamente no curso de letras das universidades francesas, alguns estudiosos decidiram criar como disciplina a partir de alguns estudos que já existiam na área de letras e das humanas, desde lá dos gregos, enfim, passou pelos gregos, pelos russos, enfim, que é a análise do discurso, uma maneira ali de analisar os discursos, sejam eles quaisquer, né? Pode ser tanto o discurso escrito, né, o texto, quanto o discurso falado, o discurso literário, né, os livros, enfim, toda a literatura, e conforme o tempo foi passando, até mesmo discursos que estão, de repente, no cinema, na propaganda de televisão, enfim. É uma área bem interessante. E surgiu já como uma área militante, né, enfim, uma disciplina militante, no sentido de que era para desmascarar esses discursos de ódio que surgiam, né? É falar, ó, esses caras estão falando da família, estão falando dos bons costumes, de que antes era melhor, só que a gente tem como provar aqui que tá cheio de hipocrisias, de falácias na fala dele. Então era pegar esses discursos e mostrar, né, evidenciar, por meio da linguística, onde que eles erravam. O que não era dito explicitamente no texto, que na prática se contradizia com o que estava sendo dito ali no texto, né? Isso é muito importante, uma área que existe aí na universidade até hoje. Todo curso de letras deve ter aí mais ou menos pelo menos uma disciplina de análise do discurso, às vezes tem mestrado, enfim. É algo muito interessante. E a partir disso a gente consegue ver que o discurso de ódio, isso que a gente chama de discurso de ódio, não é qualquer coisa, não é simples, né? Ele está mais ligado a essa coisa de cercear a liberdade do próximo, né? Então, o discurso de ódio é aquele discurso, aquilo que está na nossa fala, nas piadas, enfim, no, no jantar de família, no domingo, que, de alguma forma, impede que o próximo, o outro, como posso dizer, tenha uma cidadania plena, exerça a cidadania plena. Ou seja, cerceia a liberdade do próximo. No sentido de que, quando a gente faz uma piada homofóbica, a gente está legitimando o discurso homofóbico, mesmo que, vamos dizer assim, não seja a intenção. Sempre tem isso, né? De, não tenho nada contra, eu não quis ofender, mas estava lá fazendo a piada ofensiva. E por mais que essa pessoa que fez a piada não seja uma pessoa que vai matar homossexuais na rua, ela legitima o discurso daquele que, de fato, vai lá
matar na rua, né? Então a gente viu aí até recentemente o apresentador de TV lá, o Siqueira Júnior, falando que tem nojo dos homossexuais e que isso é contra a família, que destrói a família, fazendo todo um drama ali, enfim. E é um cara que é patrocinado para falar disso, né? Acho que isso que é o mais revoltante. Ele ganha milhares de reais para fazer esse tipo de coisa em TV aberta, um público muito grande, enfim. E quando os caras faz isso, esse discurso dele vai para milhares de pessoas e permite com que outras pessoas, enfim, a partir desse discurso vão lá e matem homossexuais na rua, que é uma coisa que acontece no Brasil há 1000 anos, tá aí acontecendo até hoje. E, enfim, a gente sabe, né? Isso tudo surge no discurso de ódio, né? Que nunca é só uma piada. É mais ou menos nesse sentido. E aí a gente entra no paradoxo da tolerância, né? Vou tentar ampliar a imagem aqui. Então tem essa imagem, não sei se vocês conseguem ler aí muito bem, mas o filósofo Karl Popper, né? Ele desenvolveu aqui essa teoria do paradoxo da tolerância, que eu acredito que é bem... não é muito difícil de entender, né? Embora paradoxos costumem ser difíceis de entender. Então a gente tem aqui tirinha, né? Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Essa é a pergunta que ele faz. Então a resposta é não, que ele já coloca aqui no canto direito, né? E aí tem o pessoal xingando um nazista aqui e ele fala, né? Um nazista não quer mais tolerância, respeite minhas ideias. Aquela ideia, né? De que nazismo, uma pessoa ser a favor do nazismo seria liberdade de expressão. Só que aí a gente entra de novo nessa coisa, né? Até que ponto é liberdade de expressão? Qual que é o limite da liberdade de expressão, né? Todo mundo tem esse direito? Todo mundo tem esse direito. Mas quais os limites? E aí aqui na tirinha já está escrito, né? É um paradoxo, mas tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Quando, ai, quando estendemos, é isso, estava lendo errado aqui. Quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles. Qualquer movimento pregando intolerância, a perseguição deve ser fora da lei. Por mais paradoxal que seja, por mais paradoxal que seja defender a tolerância, exige não tolerar o intolerante. Ou seja, resumindo tudo, né? O limite é justamente esse, porque a gente tem que tolerar. A tolerância, no sentido existem homossexuais, existem pessoas negras, existem indígenas, existem deficientes psicológicos, enfim. Existe muita coisa nesse mundo, existe muito tipo de gente, todo tipo de gente. E se a gente deseja uma sociedade harmônica, em paz, né, vamos dizer assim, e tolerante, a gente não pode tolerar que outras pessoas venham ferir essa tolerância, né? Então, por que o nazismo não deve ser tolerado? Por que o nazista devia ser preso? Em alguns casos aí, pessoal, né? Acho que por ser uma aula, ainda mais por ser uma aula gravada, eu não vou falar aqui, né? Mas tem quem defenda. Enfim, a violência contra o nazismo, né? A violência para combater a violência. Eu não, nesse sentido, eu não vou me posicionar tão abertamente, já que é uma aula gravada, né? Enfim. Mas, enfim, acho que vocês entenderam. Porque se a gente tolera isso, a tolerância ela some, né? A gente viu aí na história está dizendo isso, né? O nazismo não matava só judeus, matava judeus, homossexuais, comunistas, negros, deficientes mentais, deficientes físicos. Então todo tipo de gente que não era branco, ariano ali, né, que correspondia ao ideal nazista, morria. Era, no mínimo, levado a um campo de concentração de trabalho forçado, no mínimo. Mas a maioria era exterminado, né? Milhões de pessoas. Então, isso tudo a partir de uma ideologia completamente racista, eugenista, enfim. Então, isso entra também quando a gente fala de humor. Por quê? Vamos lá. Tem aqui, né? Deixa eu ver o texto aqui.
Em 2011, diante do cancelamento da estação do metrô em Higienópolis, né? Então, para quem não é de São Paulo, na capital de São Paulo tem um bairro chamado Higienópolis, e que inclusive ele se chama Higienópolis justamente por conta da palavra higiene, porque era uma proposta de bairro muito antiga, né? Lá no século XIX, uma proposta de bairro onde não tivessem pobres, nem negros, enfim, só a classe alta de São Paulo, e até hoje é assim, só a classe alta de São Paulo, né, os mais ricos que moram em Higienópolis. É um bairro muito chique, enfim, tudo é bem diferente. E tem esse bairro lá, em São Paulo, né? E em 2011 queriam fazer uma estação de metrô que passasse por lá, e cancelaram. E aí aqui, né, o fato, o que aconteceu? Em 2011, diante do cancelamento da estação de metrô em Higienópolis, e da reação contrária dos moradores do tradicional bairro, a linha metroviária, o comediante Danilo Gentili postou em sua conta no Twitter a seguinte frase: "Entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto de um vagão foram parar em Auschwitz." A referência ao campo de concentração nazista ocorreu em razão do bairro concentrar descendentes de judeus. Diante da repercussão do caso, Gentili apagou a postagem e posteriormente desculpou-se. Então, aqui a gente já tem um exemplo, né? E entra até naquele papo, né, de o politicamente correto e o politicamente incorreto. E é bom deixar isso nítido, né, de que o que é o politicamente correto, né? É o burocrático, é aquilo que terceirizado, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se um comediante vai fazer um stand-up hoje e ele vai fazer uma piada racista, ninguém vai impedir ele de fazer. Ele muito provavelmente vai sofrer umas consequências graves, né? E ele tem que estar ciente disso, porque piada racista é racismo, enfim, é crime. Mas às vezes não tem como impedir, né? Ele quer fazer, ele vai fazer. Mas ele vai sofrer as consequências com isso. E o politicamente correto é justamente tentar impedir essas coisas de uma maneira burocrática. Então, o comediante quer fazer uma piada com portugueses, por exemplo, né? Piada de português, de que português é burro, né? Geralmente tinha essas piadas antigas, né? Ele pode fazer essa piada. Só que se ele fizer essa piada para ganhar dinheiro, ele não vai ganhar dinheiro. A menos que seja um caso aí como esse do Siqueira Júnior que se tem, né? Que é um cara que recebe dinheiro do governo federal, porque ele apoia o governo federal. Então ele recebe para falar aquilo que ele está falando. E é aquilo que ele acredita mesmo, né? Enfim, ele é homofóbico, ele está assumindo ali esse papel, né? E ele ganha dinheiro para isso. E, enfim, o politicamente correto seria para impedir isso, né? Justamente. Para que as pessoas não ganhem dinheiro com racismo, não ganhem dinheiro com homofobia, enfim. É para isso que existe. E é claro que em alguns momentos pode ser chato. Então, por exemplo, a gente vai ver de repente um filme que é muito politicamente correto, um filme de comédia muito politicamente correto, pode ser meio chato, sem graça. Em decorrência, ou seja, quer dizer, se a gente for ver um filme de comédia que é politicamente incorreto, ele não necessariamente vai ultrapassar limites. Ou ele ultrapassa limites, mas não esses limites que a gente está falando aqui de questões sociais, da tolerância e intolerância, por exemplo, né? É possível uma piada ser politicamente incorreta e, ao mesmo tempo, ser tolerante, ser crítica, né? E aí, nesse caso, a crítica. E aí tem aquele filme, por exemplo, eu não coloquei nenhuma imagem aqui, mas tem um filme, dois filmes, né? Que é o Borá, é um personagem do Sacha Baron Cohen, um ator britânico, né, lá da Inglaterra, e ele é um ator de comédia, muito bom, enfim. A gente fez muitos filmes. E ele tem alguns personagens, e acho que o personagem mais marcante dele é esse Borá, né? Que inclusive ano passado ele lançou o segundo filme do Borá. E qual que é a pira, né? A doideira desse personagem? Ele criou um personagem que é do Afeganistão, ou do Cazaquistão, não lembro. Acho que é do Afeganistão, com certeza. Enfim, acho que é do Cazaquistão. Mas ele é um personagem, né, do Cazaquistão e ele é totalmente racista, homofóbico, machista, misógino, enfim, ele é tudo de errado. Só que ele é tudo de errado porque, pelo que a gente vê no filme, né, porque ele é criado dessa maneira, né? Ele é criado num lugar muito pobre, muito atrasado, reacionário,
Então ele cresce assim, mas em essência é um personagem meio inocente, que ele não sabe, ele só conheceu aquilo, né? Ele só conheceu o ódio e o preconceito. Outras coisas ele nunca teve contato, então por isso que ele é daquele jeito. E aí ele vai fazer um suposto documentário nos Estados Unidos. Então o primeiro e o segundo filme é ele fazendo isso, né? Indo gravar um documentário nos Estados Unidos. E, e qual que é a proposta artística, né, desse personagem? É interagir com pessoas reais, ou seja, todas as outras pessoas com quem o Borá interage ao longo dos filmes, com exceção de alguns personagens lá que aparecem, e isso dá pra ver nítido, né, quem que é personagem, quem que é real, é interagir com essas pessoas reais, né, e mostrar o que essas pessoas realmente pensam, por meio de... Ele cria piadas sem que essas pessoas reais que estão ali aparecendo se liguem que é uma piada. Quando a gente assiste o filme, a gente entende que é piada. Mas que é uma piada que é politicamente incorreta, ou seja, que é bem pesado, vamos dizer assim, né? É que como essa aula vai ficar gravada, vai pro YouTube, eu não sei se eu conseguiria mostrar cenas do filme, né? Porque no YouTube tem cenas do filme, vocês colocaram lá Borá, cenas do filme Borá, ou do primeiro, ou do segundo filme, o segundo filme acho que tá no Amazon Prime, né? O Prime Video. Vale muito a pena assistir, eu acho que mais que engraçado, ele traz muitas reflexões, né? Mas assim, tem que ter coragem, tem que ter estômago, porque é muita vergonha alheia, né? Essa é a proposta do filme, a vergonha alheia. Então, por exemplo, tem uma cena lá do segundo filme que ele leva a filha dele, né? O Borá leva a filha dele, que é uma personagem também, né? Uma atriz interpretando. Ele dá um bolo para ela, né? Porque ela nunca tinha comido bolo. Tinha crescido como... Ele tinha criado a filha como se fosse um cachorro, né? Como se fosse um animal. E ele dá um bolinho, né? Um muffin para ela numa loja. E era um bolinho que tinha um bebezinho, né? Um bonequinho de bebê em cima do bolo. Um bonequinho comestível. E ela come esse bonequinho. E eles criam essa piada de que ela tinha ingerido um bebê. E que tinha um bebê na barriga dela. E aí eles vão para um médico. Na verdade, eu não lembro se é um médico, mas é um pastor, um cara religioso. E eles falam que querem tirar o bebê. Sendo que é um bebê de doce que ela comeu, né? Só que a maneira como eles falam dá a entender que o pai engravidou a filha e eles querem abortar. Dá a entender isso, né? Da maneira como eles falam. Então eles vão criando essas piadas e as pessoas reais que estão aparecendo ali, como não sabem, né? Que é um filme de comédia, elas reagem naturalmente, como elas reagiriam com qualquer outra pessoa. E aí você vê que são pessoas completamente conservadoras, aparecem nazistas ao longo do filme, né? Tem um momento lá no segundo filme que já está na pandemia, né, em 2020, e ele vai num comício de pessoas que são contra o uso de máscara e que levantam bandeiras neonazistas, levam metralhadoras para o comício, e é bem pesado, assim, é um filme muito forte. Ou seja, tá fazendo ali um humor que passaria certos limites, vamos dizer assim, né? Que ele faz umas piadas pesadas nesse sentido, né? Como eu falei, a piada ali do aborto, enfim, do incesto, mas que ele faz isso por meio da crítica, né? Justamente para criticar essas coisas. Ou seja, ele passa de alguns limites para fazer esse debate, né? Para promover o debate acerca do que é o conservadorismo, a intolerância, enfim. É diferente quando um humorista, um dito comediante, vai lá e fala que os moradores de Higienópolis, por serem em maioria judeus, não querem o metrô porque a última vez que eles viram um trem foi para Auschwitz. Isso aí é uma piada, enfim, super racista, enfim, né? É crime. E ele simplesmente foi lá e se desculpou, né? E apagou o negócio como se nada tivesse acontecido. E vai nesse sentido. Então, por exemplo, outro tweet, né, que deu polêmica, o Júlio Cossiello tweetou que o Mbappé, jogador francês de futebol, que é negro, conseguiria fazer uns arrastão top na praia. Ou seja, supondo que todo mundo que faz um arrastão na praia é negro, enfim, que os negros são criminosos. E, enfim, é outro tweet que deu polêmica, que teve que apagar, se desculpar depois. Mas que não, enfim, não foi preso porque por ser racista, mas foi racista.
E me lembra até outra coisa dessas que eu queria ter colocado aqui, isso que eu não encontrei, né? Porque em 2018, né, nesse clima de saudação da ditadura militar, de eleições, enfim, surgiu um meme lá que tinha um seriado, né, do Os Dias Eram Assim, da Globo, que é um seriado sobre a ditadura militar e a resistência, né? E aí tinha um meme, né, uma piada, entre aspas, comparando, né, de que os dias eram assim, aí mostrava uma foto de pessoas na praia nos anos 60, poucas pessoas, enfim, pessoas brancas, tomando solzinho na praia nos anos 60. E agora os dias estão assim, aí aparecia outra imagem que, que são várias pessoas negras na praia, aglomerando ali na praia, dando a entender que seria um arrastão. Mas como é uma foto muito mais mal feita, não dá nem para saber. Ou seja, o que está querendo dizer assim? Que antes não tinha negros na praia, né? Ou seja, que antes não tinha arrastão, que antes não tinha crime, e relacionando essa coisa da raça, enfim, da cor da pele. Então, de novo aí, querendo ser engraçado, mas sendo, enfim, não sendo engraçado e propagando o ódio, né? Propagando discurso de ódio. A mesma coisa esse do Oito Mulheres e um Segredo. Pense num filme curto. Querendo supor que as mulheres são fofoqueiras, que falam demais, enfim. Que é uma piada que tem ali um preconceito por trás do que seria a piada e que acaba não sendo uma piada. Enfim, essa é a discussão, o debate geral sobre esse tema. Tem aqui uns vídeos que eu deixei, os textos motivadores. Leiam, assim, estiverem assistindo a aula, podem entrar no link e ler os textos. Enfim, são textos bem interessantes. E vamos para o outro tema. Então, aí, já pegando, né, também essa linha da influência, vamos dizer assim, um outro possível tema seria o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens hoje no Brasil, né? Principalmente no Brasil, embora seja uma questão do mundo, né? E aí, só para não me estender muito mais, né, para não exceder o tempo, deixei aqui alguns dois vídeos também para vocês verem depois, não sei se motivadores, mas tem visto assim essa questão da influência digital, né? Então, como esse rapaz diz aqui, né, no vídeo, eu esqueci o nome dele agora, é um psicanalista, se não me engano, que eu deixei aqui no vídeo, depois vocês assistam, que ele fala no vídeo, né, que quando a humanidade desenvolveu a escrita, bem lá no passado, né, lá na antiguidade, ou seja, a escrita cuneiforme, enfim, foi uma revolução para a humanidade, né? Porque agora tinha uma maneira de deixar registrado o pensamento, a história, o que acontecia, enfim, deixar ter um registro. Isso já é muito revolucionário na história da humanidade. E aí passa milênios, enfim, milhares de anos, a gente chega no final do século XX, com a globalização, enfim, com o fim da Guerra Fria, com os Estados Unidos continua tentando se estabelecer ali como uma potência, né? Enfim, e um dos espólios, inclusive, da Guerra Fria, né? Para os vencedores, que seriam os Estados Unidos e o capitalismo, enfim, os vencedores nesse sentido, né? De permanecer pós-Guerra Fria. Um dos espólios de guerra foi o direito de contar a história oficial, né, da humanidade, que seria uma história ocidental, de um ponto de vista mais liberal, enfim. E dentro disso tudo, desse contexto todo, a criação da internet, o surgimento da internet, que é como auxílio à globalização, e não sei, de repente os professores aí de sociologia, de história, filosofia, podem falar melhor sobre isso, né? Tem mais, suponho que tenham mais, enfim, repertório para isso. Mas, junto disso tudo, tem o surgimento da internet, que é também uma revolução dentro da história da humanidade, assim como foi o surgimento da escrita. Por quê? Agora, a gente tem uma maneira de comunicar o mundo inteiro. Por mais que até hoje
não sejam todas as pessoas com acesso à internet, né? Esse ideal de todo cidadão, todo indivíduo do mundo ter acesso a tudo, é um ideal só, né? A gente não chegou lá. E dificilmente vamos chegar por vias de capitalismo, né? Mas, de qualquer forma, o mundo agora está conectado desde os anos 90. Começa a se conectar nos anos 90, né? E a partir daí as coisas começam a mudar muito, né? A gente que nasceu no começo dos anos 2000, pelo menos, né? E aqui eu não vou entrar nesse debate de quem é cringe, quem é Gen Z, porque até agora eu não entendi muito bem essa divisão, mas quem nasceu no começo dos anos 2000 já deve perceber um pouco disso, né? Do quanto que, assim, lá nos anos 2000, antes de 2010, a gente tinha os Nokias tijolão, né? Que a gente jogava um celular Nokia no chão e ele não quebrava. Era esse tipo de celular que a gente tinha. A internet era muito limitada a um Google. O YouTube surgiu só em 2005. Enfim, a gente tinha o Orkut, que o auge do Orkut, enfim, era uma página do Garfield falando que eu odiava segundas-feiras. E a partir disso as coisas começam a mudar, né? A gente começa a ter uma evolução muito rápida da tecnologia. De repente, em questão de anos, a gente já tem iPhones, smartphones, que são o auge, né? Eu lembro que parece que foi ontem que tinha o iPhone 4, iPhone 5, que eram o auge, assim, todo mundo, quem tinha era, nossa, o cara mais rico, era o cara mais antenado, enfim. Era uma coisa muito diferente. E de repente isso foi quase que se banalizando, né? Todo ano tem um iPhone novo. Eu nem sei qual que é o iPhone que tá agora, se é o 12, 15, sei lá, não sei qual que é o iPhone que tem agora, que já se tornou muito comum, se tornou muito rápido, né? Essa evolução. E para a internet isso não é diferente. A internet se evolui muito rápido, né? Haja vista a gente que está aqui pelo Google Meet, pelo YouTube, tendo aulas no meio de uma pandemia, enfim. Lá na pandemia de gripe espanhola, em 1918, o EAD, né, o ensino à distância, era por rádio. Então, o pessoal tinha aula por rádio. Os professores passavam conteúdo na rádio e as crianças, os alunos, enfim, tinham que escutar a rádio ali naquele horário. E se perder, se ferrou, né? Então era outro rolê. E agora a gente tem a internet, que, enfim, mil possibilidades. Essa aula está sendo gravada, então se vocês perderem a aula de agora, vocês podem assistir depois no YouTube. E tá aí uma das grandes mudanças. E junto com isso surgem o que a gente chama hoje de influenciadores digitais, né? E com os influenciadores digitais, uma responsabilidade que antes era só para algumas figuras públicas. Então a responsabilidade que um presidente tinha chega próxima do que a responsabilidade de um digital influencer tem hoje, né? Claro que não é a mesma coisa. O digital influencer não tem exatamente o mesmo poder do que políticos, enfim, e outras figuras públicas, mas ele tem poder, ele tem essa coisa da influência, né? E é bom lembrar que influência, né, essa palavra influência, vem lá da psicanálise do Freud, do século XIX, século XX. Tem até um conto que eu não consegui deixar aqui no Padlet, porque é um conto em PDF, e é um livro inteiro em PDF que eu tenho, mas eu posso deixar para vocês se vocês tiverem interesse, que é um conto do Edgar Allan Poe, que fala sobre o mesmerismo, né, que seria a hipnose. Junto com a psicanálise surge essa coisa da hipnose, né? E a influência seria isso, né? É isso que a palavra influência significa, é uma forma de hipnose. Claro que mais complexo do que um Pyong Lee faz, mas essa coisa de você falar uma coisa e a pessoa obedecer, fazer, sem questionar. A influência seria mais ou menos nesse sentido, né? É diferente de ter uma referência, enfim, de um pontapé, um, um trampolim. A influência ela seria mais aquela coisa, faça, e eu vou lá e faço. Então, influenciadores digitais, eles têm um pouco dessa essência, né, de falar e serem, antigamente não, antes eram um pouco menos questionados, hoje a gente está questionando mais isso, né, mas ainda há um pouco de questionamento, né, se a gente for pensar bem. Quando o influenciador digital dá a sua opinião, traz ali alguma coisa,
que ele está pensando, e aquilo é aceito por muita gente, sem pouco debate, né? Com pouco debate. Às vezes com nenhum debate. E a gente vê, principalmente desde 2000, com as fake news, a gente vê que tem uma responsabilidade enorme nas costas desse pessoal, né? Então, muitas vezes empresas têm booms de vendas, né? Consegue vender muita coisa porque um influenciador digital foi lá e fez a propaganda, né? Vocês devem ver muito isso, né? Na internet, você vai pegar ali os stories do Instagram, todo mundo que tem vários seguidores começa a ganhar coisas, começa a ganhar videogame, roupa, comida, às vezes, enfim, ganha várias coisas e só coloca lá no story do Instagram, marca quem deu e a pessoa faz a propaganda, ganha o merchanzinho dela ali. Mas onde começa a entrar o problema, né? O grande problema? É justamente isso da influência política também, né? Porque se um... E aí eu deixei esse vídeo aqui, né, do Meteoro, sobre a Juliana Paz, né, que é toda essa questão dela falar, não, que delírios comunistas, que eu não sou bolsominion, mas não pode ser, sabe, não pode questionar uma médica negacionista na CPI. E aí criou toda essa polêmica, enfim, tem um vídeo interessante aqui sobre, vocês podem assistir. E, enfim, ali a gente viu que ela tinha uma responsabilidade, ou seja, se ela se posicionasse contra o bolsonarismo, contra o negacionismo, promovesse um debate mais profundo, ia ser muito mais proveitoso, ia ser menos desgastante para a imagem dela, até porque a gente viu que muitas das pessoas que apoiaram a fala dela foram pessoas assim que são bolsonaristas, que são conservadoras, reacionárias, enfim. Em contraposição, aqueles que questionaram conseguiram debater muito mais profundamente, né? E é sempre bom a gente ter isso em pauta, né? No debate. E aí tem essa coisa do tweet do Felipe Neto, né? Que ele fez esse tweet aqui, né? Que eu vou ler. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. Em caixa alta. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Quando a gente vê o Felipe Neto falando isso, primeiro, que a gente tem que se questionar qual que é o embasamento dele, qual que é a referência dele para dizer isso, quais são os argumentos dele, né? Óbvio que ele continua ali no fio do tweet dando um pouco mais de argumento, mas quais são todos os argumentos dele? Por que ele diz isso? Qual que é a experiência dele com literatura? O que ele sabe de literatura? O que ele sabe de educação no Brasil? Todas essas coisas a gente tem que questionar, porque se a gente não questiona, muita coisa que está implícita aí começa a interferir na realidade. Que é uma coisa que o Humberto Eco falou num texto dele, que agora não me lembro o nome, mas com certeza que é Nos Bosques da Ficção. Com certeza que é esse texto é do Humberto Eco. Mas, enfim, se eu lembrar, eu coloco no Padlet. Que ele vai dizer que assim como a gente pressupõe que tem realidade que preenche os buracos da ficção, né? Então, quando a gente vê um filme, a gente prevê que os personagens do filme estão respirando oxigênio e estão sob os efeitos da gravidade. Isso é a gente usar a realidade para preencher buracos da ficção. Ao mesmo tempo, a gente pode fazer o contrário, usar a ficção para preencher buracos da realidade. Então, tinha um buraco na realidade em 2018, por exemplo, que era assim, e o PT? O que o PT quais foram os crimes do PT, que ele está se candidatando e a gente vai eleger ou não vai. Tinha esse buraco, tinha fake news, tinha, enfim, muita informação desencontrada. E aí você cria esse buraco de realidade, de que nem todo mundo está compreendendo muito bem o que está acontecendo, ou o que aconteceu. E aí vem um cara que pega ali um produto de sex shop, ou sei lá que era aquilo, que era mamadeira de piroca, e filmou a mamadeira de piroca e colocou na internet que o PT queria distribuir a mamadeira de piroca
nas escolas para as crianças. Criou essa fake news. E isso, obviamente, influenciou muita gente a votar no Bolsonaro, enfim. Essa e outras tantas fake news que surgiram sobre o PT, o Haddad, e a Manuela Dávila, e o Guilherme Boulos, enfim. E fake news que foram muito mal desmentidas, porque elas eram desmentidas, tinha processo, e saíam notas lá do processo. Mas aí o que esse pessoal fazia? Colocava uma nota ali falando, não, desmentimos a fake news. Sendo que a melhor maneira de desmentir uma fake news é você fazer o show, né? Porque a fake news é um show. E você tem que fazer um show também para desmentir, enfim. E aí acabou que a ficção tomou lugar na realidade. E a gente está vivendo agora pandemia, genocídio, enfim. Essas coisas todas. E aí, enfim, voltando aqui para esse tweet, né? Qual que é o problema? Quando ele fala que é um desserviço das escolas tratar de literatura brasileira, de falar de romantismo, realismo, Álvares de Azevedo e Machado de Assis, ele está dizendo basicamente para a gente não ler isso na escola. Mas se a gente não lê na escola, quanto que a gente lê? Não dá para esperar que todo mundo saiba quem são e tenha vontade de ler, né? Depois da escola. E outra coisa, qual a importância de Álvares de Azevedo, de Machado de Assis? Eles são muito importantes para a literatura brasileira, para a história do nosso país, para a cultura do nosso país. E aí acaba sendo contraditório se alguém dizer que é nacionalista, que é, enfim, patriota e defender uma ideia como essa. É, enfim, quase no nível da hipocrisia, porque é importante para nossa cultura saber quem é Machado de Assis, Álvares de Azevedo, ler esses caras. E se não, na escola onde, né? Não é todo mundo que vai ter a ideia genial que eu tive de fazer faculdade de letras, porque não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer seguir essa área. Enfim, se você quer fazer medicina, você tem que fazer medicina, ué. Então não é todo mundo que vai ler, não é todo mundo que vai ter esse contato. Então esse contato ele tem que vir na escola, né? Enfim, é um debate muito mais profundo sobre o que é literatura, sobre como deve ser o ensino de literatura, né? Então, se há um problema no ensino de literatura nas escolas, qual é esse problema? É um problema relativo aos professores, à didática, ao plano de ensino, ao currículo obrigatório? Qual que é o problema? Enfim, são questões que são um debate muito profundo. E aqui ele tirou, enfim, do nada para falar, para não usar outro conceito aqui. E simplesmente estava falando, né, que não são para adolescentes, já pressupondo que um adolescente não conseguiria compreender Machado de Assis. Sendo que é muito, enfim, se vocês forem ler Machado de Assis, acredito que muitos de vocês já devem ter lido, não é impossível de entender, né? Vocês podem ver ali, é bem... claro que tem um pouco de vocabulário do século XIX, mas mesmo para uma escrita do século XIX, é um texto bem nítido, bem tranquilo de ler. E ainda mais se for bem intermediado para um professor. Então, são para adolescentes também. Enfim. Então, pressupor que não são para adolescentes é chamar basicamente adolescente de incapaz. O que a gente pode prever que tem por trás aí desse tweet, né? Por trás desse discurso que é perigoso, vamos dizer assim. Que é perigoso não, né? Que é quase cruel, vamos dizer. Mas não sei se eu estou usando os termos corretos, né? Mas a gente sabe que Felipe Neto tem livros publicados, né? Como muitos outros youtubers têm também. E quando ele faz um negócio desse, sim, é basicamente dizendo: comprei meus livros, leiam os best-sellers, os livros que mais vendem. Ou seja, é quase uma propaganda dos livros que vendem mais, que são aqueles mais chamativos, que você não precisa da escola para saber quem que são, né, que estão rolando. Então, Harry Potter, os livros de youtubers, livros de autoajuda, eles estão todos nesse grupo, né, que eles não são tratados muitas vezes na escola, porque você não precisa da escola para saber que esses livros existem. Porque eles têm propaganda em tantos outros lugares, tem filmes sobre, né, enfim. E é quase uma maneira de dizer, nas escolas tem que ter esses livros, né, esses best-sellers, esses mais vendidos, os livros de youtubers, e deixar Machado
Machado de Assis e Álvares de Azevedo e tantos outros para, enfim, faculdade, acadêmicos. Ou seja, só quem for fazer letras vai saber quem são, vai ler. Só quem tiver o mínimo de curiosidade vai ler. Enfim, é um debate muito amplo, que aqui ele está reduzindo a uma questão de adolescentes não compreenderem textos literários. Enfim, mais ou menos esse é o ponto da responsabilidade, né, que se tem e de quais são as intencionalidades por trás desses discursos. Né? E é isso, né? Aconteceu isso com o Felipe Neto, agora mais recentemente a Larissa Manoela, né? Eterna Maria Joaquina, ela lançou uma operadora de telefone, a Laricel, e é incrível que a Larissa Manoela, eu vi isso num vídeo de comédia de YouTube esses dias, e eu ri muito disso, né? Falando que a menina, a Laura Serafim, né? Que é humorista e tal, ela falando que a Larissa Manoela é tão autossuficiente que ela mesma pede ajuda para si mesma, né? Se vocês forem ver a propaganda dessa operadora de celular, é ela ligando para ela mesma, pedindo para aumentar os créditos, enfim, fazendo uma super propaganda. E, enfim, tem essa responsabilidade também, né? Quantas pessoas, principalmente adolescentes, não vão comprar um Laricel? A Maísa foi a primeira a fazer isso, né? E tudo por. Só precisa de uma propagandinha, né? Só precisa ser a operadora da Larissa Manoela. Enfim, questões para vocês questionarem, tem textos motivadores. E aí, se vocês quiserem escrever uma redação sobre esse tema, tá aí para vocês. Disponível. Vejam esses vídeos que são bem interessantes. Acho que de modo geral era isso. Então é isso. Como não entrou mais ninguém, acho que dá para finalizar. E, enfim, boa tarde aí para quem for assistir de tarde, boa noite para quem for assistir de noite, bom dia para quem for assistir de dia. E é isso, vejo vocês daqui a 2 semanas.